Fala galera, Mari por aqui. Não, vocês não estão errados, vocês estão no podcast certo, aqui é o O de Casa. Mas eu tenho certeza que todo mundo já ouviu essa frase e fica doido para saber quem que é essa pessoa, quem que é essa pessoa. Bom, então hoje fica por aqui que você vai conhecer. Vamos falar de podcaster para podcaster, não perca, fica até o final. E eu conto ou você conta? O seu trabalho é nos Estados Unidos, contando história de brasileiros que para brasileiros que tá lá, o que eu falei? Estados Unidos? Tô doida. Eu moro na Austrália. Você que tá aí, calma. Ai, socorro! O de Casa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Nessa temporada, a varanda está aberta para recebermos nossos convidados com assuntos que dizem tudo sobre brasileiros que moram fora. Então, chega mais, puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa está começando. E aproveitando que está começando um novo episódio, já clica aqui, gente, se inscreve no canal, comenta, curte, manda para toda brasileirada que você conhece, dentro e fora do Brasil. Ajuda a gente, é só assim que a gente cresce. Essa é uma iniciativa da comunidade brasileira para a comunidade brasileira. Então participa e engaja com a gente, tá bom? Bom, como eu falei no início, né, de podcaster para podcaster, vocês já pensaram como é que é fazer um podcast? Vocês também são daquelas pessoas que pensam que é só ligar o microfone, a câmera e tá tudo certo? Ah, gente, não é não. Hoje eu trouxe essa pessoa que é super especial, que vai contar tudo, nós vamos conversar de bastidores, vamos falar de coisas que vocês não fazem ideia. Então hoje eu trouxe para conversar com a gente a Mari. Sim, a Mari, ela mora na Austrália há 10 anos e ela tem o podcast Eu Conto ou Você Conta? Fala aí, Mari, bem-vinda ao O de Casa. Epa, tô entrando. Oi, Clara, obrigada, viu, pelo convite. Estou muito animada de estar aqui. Tenho muito a falar sobre esse assunto, né? Sobre como é fazer um podcast para brasileiros morando fora. Porque realmente não é igual fazer um podcast estando lá, né? Então tenho muito para falar sobre o assunto e agradeço o convite de estar aqui hoje. Maravilha, é tão legal a gente conectar a voz com a pessoa, né? Porque eu sei que hoje você está fazendo alguns vídeos, mas eu ainda te escuto muito só áudio. E é muito legal olhar para você. Deve ser estranho, às vezes eu escuto as pessoas falando. Sempre que eu posto um vídeo aparece alguém falando: meu Deus, que susto! Eu não sei, né? Eu acho que é como ler um livro. Você tá imaginando uma história e você tá imaginando na sua cabeça aquilo, né? Então quando você vê, sei lá, o filme do livro, ou você se decepciona ou você ama. Eu espero que estejam gostando por aí, né? Não, tenho certeza que estão amando. Suas histórias são ótimas, mas ó, calma que nós vamos falar disso mais pra frente. A primeira coisa que o Odcaser, né, você chama de musers, né? Ah, que chique, Odcaser. Os nossos são os Odcasers. A gente sempre começa o episódio, porque assim, eu te introduzi, né, expliquei quem você é, mas eu acho que a música que a gente escuta, ela fala muito da gente, né? Então, eu queria saber, assim, qual música brasileira te inspira? Tem várias, é difícil escolher uma, porque música é a resposta para muita coisa na minha vida. Eu sou muito ligada com música, mas acho que uma música que me traz aquela nostalgia, que eu choro assim quando eu escuto, são qualquer uma, na verdade, qualquer uma do Fala Mansa. Gosto muito, Fala Mansa, Nath Roots, mas a minha favorita eu acho que é Avisa, do Fala Mansa. Eu sinto que toca ali, né? E não sei se é porque a minha família é do Ceará, né? Minha mãe, minha família toda nordestina. Então eu sinto que conversa também com a minha raiz, sabe? Eu sinto que toca no fundo da minha alma mesmo. Eu amo forró, vixe. Forró, Nossa, piseiro, música. Forró, entregue. É isso, né? Mas é isso que você falou. Música, ela leva a gente, né, para nossa raiz. Não tem jeito. Por isso que a gente acha legal trazer. E a gente tem uma playlist no Spotify que chama Inspirações. E lá a gente coloca todas as músicas dos nossos convidados. Então, ó, você já tá convidada para ir lá, escutar a playlist, que eu tenho certeza que você vai amar. Eu amei. E agora eu sou Odcaser.
Eu sou de Kaiser agora. Assim como eu sou muser. Você é, não, faz tempo. Muser. Musa. Ô, Mari, e como é que você foi parar na Austrália, mulher? Então, cheguei aqui em 2016, como acho que a maioria dos brasileiros, né, gente? Não tem muito segredo. Querendo aprender, no meu caso, aperfeiçoar o inglês, porque eu já falava um pouco, mas Uhum. não praticava. E querendo uma experiência. Aí me mandei pra cá, vim com meu ex pra ficar um tempinho. O ex foi embora de volta pro Brasil. Eu falei, peraí, isso aqui é bom demais. E muito longe. Se eu sair daqui, comecei a, né, aquele tic-tac. Se eu sair daqui, não vou mais voltar, não, gente. Como que eu volto pra cá? Então tomei uma decisão dura, né? Que foi me separar, gostando de uma pessoa, foi muito Uhum. difícil. Tenho um carinho por essa pessoa, desejo o melhor, já tá casado, eu também, né? Mas resolvi ficar. E aqui estou, me encontrei. O podcast tem só 2 anos, né? Mas também trabalhei de faxineira, fiz todas aquelas coisas. E quando eu vi, eu já estava com muitas amarras aqui, mais amigos aqui do que no Brasil, mais ciclos aqui do que Uhum. no Brasil. E tô aqui, menina, agora esperando sair a minha residência. Se Deus quiser, Que sai esse ano. legal. Já tá Não, tudo tranquilo. tomara, tomara. Só Aí a esperando agora. situação é diferente daqui dos Estados Unidos, né? Mas que bom, que legal, viu? É legal a gente ver, assim, quando a gente tem uma decisão na vida tão difícil, né? E depois começa a colher os frutos, você fala, nossa, não podia ter tomado outra decisão, né? A gente só percebe a coragem, porque assim, a gente nem fica, nossa, eu sou tão corajosa, eu vim morar fora. Não, a Não. gente só vai, Uh-uh. tá? Mas depois a gente fala, Uhum. gente, eu sou maluca. Eu saí, você acho que saiu até um pouco depois que eu, né? Eu saí com 25, 26, já Sim. pensando, caraca, que coisa maluca. Então tem que aprender leis, tem que aprender a dirigir, tem que aprender cultura, que aquele negócio lá que todo mundo já sabe. Mas é refazer a sua É. vida do zero, né, na vida adulta. Então é realmente coragem, né, gente? Coragem. Não é fácil não, mas é bem instigante, né? E aí eu fico pensando que quando você decide fazer alguma coisa com as ferramentas que você tem, né? Que no nosso caso é fazer um podcast, eu queria, porque assim, o de Casa ele surgiu quando eu e a Fernanda, né, a gente tinha se mudado para os Estados Unidos, mas a gente, apesar de conversar muito sobre o que a gente estava vivendo, a gente queria entender se era só a gente ou se mais É, brasileiros mundo afora estavam sentindo isso. a gente fica E meio sim, isolado. né? É muito louco isso, né? Por mais É, brasileiros que a gente encontre fora, ainda assim dá uma sensação que você tá sozinha. É difícil explicar isso. É por aí, sabe? Então é. foi por isso que a gente começou esse podcast. Aí eu queria saber como que você começou o seu podcast, como que ele surgiu, qual que era a ideia. Conta aí pra gente. Eu sempre gostei de podcasts de histórias e podcasts curtos, então, tanto minhas referências, né, Não Viabilize, tem também Me Conte uma Fofoca, que é diferente, não é um podcast de histórias, né, ele retrata, mas eu gosto muito dessa dinâmica, e eu sou uma pessoa muito bem humorada, assim, muito alegre, muito feliz, muito palhacinha, mas ao mesmo tempo eu acho importante a gente trazer informações. Então, quando eu vi essas inspirações desses podcasts, eu falava, nossa, eu nunca vi um podcast parecido, mas que retrata histórias de pessoas que moram fora. Então, o podcast no começo, nos primeiros 2, 3 meses, começou nesse intuito. Só que ele foi tomando uma proporção, e eu sou formada em marketing. Então, Ah! eu sempre tô de olho também, assim. Já tive meu próprio negócio, já dei consultoria de marketing. Então, é uma coisa que eu sei que negócio é uma coisa que você começa. E aí, quando ele vai tomando a forma, e você vai, né, nisso modulando. E quando eu vi que a maioria do público, de fato, estava escutando histórias no Brasil, que hoje 90% das pessoas que escutam histórias estão no Brasil, eu percebi que ainda dava tempo de mudar o formato. Então, eu ainda recebo muitas histórias, né, de pessoas que moram fora, mas já desde o terceiro mês já não é assim. É um podcast com histórias reais, surpreendentes, em anônimo, e que cada vez está ganhando também um formato de novela, de capítulos, de partes, porque é uma coisa que o público está gostando muito. E quando eu convidei a Keila para fazer o podcast comigo, ela chamou a Carol, que começou a editar o podcast, e, enfim, a gente foi fazendo o podcast juntas, né? Foi vendo todas essas demandas.
Hoje eu tô fazendo podcast sozinha há uns 2, 3 meses. A Carol e a Keila saíram, né, pra perseguir outros caminhos e as demandas Uhum. aumentaram. Então, hoje eu tô fazendo tudo sozinha, mas assim, eu eu me encontrei muito fazendo isso. Desde o começo, assim, eu já achei que ia ser isso, entendeu? Não ia levar como hobby, não. Entendi. Então, tô feliz que tá dando certo. Que legal. Assim, uma curiosidade que eu sempre tive, desde que eu comecei a escutar, porque eram vocês Aproveita. três. E aí eu lembro que cada história era contada por uma. Então eu imaginava que o nome do podcast era relacionado a isso, tipo, eu conto ou você conta, no sentido de uma das meninas. Mas é esse mesmo sentido ou tem outro sentido esse nome? Na verdade, o nome, eu tive toda a ideia e quem veio com o nome foi a Keila. Mas por ser uma gíria, não sei, meio que uma. É uma Uhum. frase que a gente fala, né? Tipo assim, e aí? Eu É, conto, você conta é, pra ele, né? Quando você vai falar algum deboche. Então, mais por isso, não tanto pelo fato de que uma entendi. ia contar a outra, não, né? Eu conto histórias aqui, ela contava histórias, a Carol não contava histórias, ela editava. Uhum. E a gente até pensou em fazer um negócio assim: uma história eu conto e ela vai falando também, ou cada uma vai lendo um trecho, mas isso não funciona muito bem. Eu acho que em É, áudio fica confuso, duas vozes ao mesmo fica. tempo. Você É. muda o tom, né? Tem que atuar, viu, galera? Isso que eu ia falar, porque assim, cada um tem um jeito de falar, né? Cada um tem o seu próprio, a sua própria percepção daquela história também. Então É pode ser, muito. né? É, Ainda mais que eu e, tenho essa veia e ela tinha uma veia mais psicóloga, psicanalista, né? Trazer um pouco mais de informações mais baseadas em outras coisas. uhum, Então era um mix bom, né? uhum. Não, sempre é. Eu sempre gosto de parcerias, né? Eu acho que parcerias são ótimas porque você amplia um pouco as suas ideias, né? Tem outra pessoa ali até para trocar, numa questão de É, dúvida, né? Eu também, eu e a Fê, a gente é diferente nesse aspecto. Eu sou muito mais, eu falo com ela que eu sou mais, mais da galera, mais é, doidinha, topando tudo. Ela já é fala, calma, cara, calma. Vamos concentrar aqui, vamos organizar essa bagaça. Então, sim. isso é muito legal, várias percepções. Mas tem muito desafio, né? Então eu Ah, nem é. sei por onde começo, porque é tanta coisa que a gente pode falar de como é fazer um podcast. Então eu vou deixar nas suas mãos aí. Vamos lá. Vamos escolher as nossas batalhas, hein? Não vai Vamos ficar lá. muito grande. Ah, como é fazer um podcast morando fora? Você diz para brasileiros? Isso, Os isso. bastidores, assim, né? É É, porque assim, hoje eu imagino que também, mas, por exemplo, hoje o nosso podcast, 90% é da audiência que está no Brasil, não uhum, necessariamente. E é engraçado, né? Porque a gente faz pelo menos no meu caso, eu faço um uhum. conteúdo de imigrante, mas que é para brasileiro que está dentro do Brasil, né? É meio Então, doido, né? como é que é isso para você? É meio doido isso, né? O meu não, né? Realmente é um conteúdo tanto para quem tá Isso. fora ou dentro, então acho que é por isso que também tem, acho que 89%, 90% também no Brasil. Demorou um pouco, Clara, vou te falar a verdade, para eu entender como que isso afetava o podcast. Porque quando a gente começa um Hum, podcast, estando em qualquer lugar, a gente começa um pouco no escuro, né? Se é a primeira vez. Então a gente vai entendendo como que o público se comporta, o que que os nossos ouvintes gostam. Cada podcast tem um tipo de ouvinte também, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito também que tem certos tipos de pessoas que escutam, um certo tipo assim, como posso falar? Um certo grupo de pessoas que escutam no YouTube, que são de um jeito, e um certo grupo de pessoas que são de outro jeito que escutam no Spotify, entendeu? Se for falar assim, sim, demograficamente. Então, sim. demora um pouco para você entender o comportamento. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, né? Se o público tá lá, eu preciso estar muito inteirada no que tá rolando no Brasil. E eu sempre fui. Eu gosto, sigo notícias, política, pautas importantes, pautas não importantes, como fofoca, vida de famosos. Então, do A ao Z, eu acho que é importante, pelo menos para mim, e é como eu me nutro de informação. Então, ali pela rede social, vendo o jornal, vendo as coisas, porque aí você vai pegando as coisas que você tá fora há muito tempo e você perde, que é o quê? As gírias, o modo de falar, os sentimentos. Então, eu não tô inserida todos os dias mais, né, no Brasil, por É, mais que eu acompanhe.
Então, tem coisas que eu me sinto um pouco afastada. E tudo que eu posso fazer para estar mais perto disso, eu faço. Eu acho que hoje essa é uma das maiores dificuldades, é eu conseguir acompanhar e saber o que está acontecendo, porque o podcast é uma Uhum. ferramenta super dinâmica. Então, isso que eu ia comentar, porque se você não fala a língua, tudo bem, são grupos diferentes de pessoas. Inclusive no próprio Spotify, você tem um direcionamento. Tem pessoas que gostam estilo X de podcast, Aham. episódios mais longos, outras gostam de episódios mais curtos, outras gostam de histórias reais, outras gostam de ficção, né? Vai Uhum. ter de tudo. Mas eu acho que você tá conectado com a sua audiência, isso é uma linha super tênue, né? Porque na verdade, a gente acha que tá, daqui a pouco você já recebe um outro feedback, aí você fala, não, então agora eu tenho que seguir para esse lado. Aí depois você fala, não, peraí, eu tenho que seguir uma linha e as pessoas também têm que vir até mim, né? É difícil Exato. isso, como é? Porque cada comentário, se você for pegar, cada comentário, por mais que seja construtivo, às vezes não é, às vezes é, né? Por Uhum, exemplo, uhum, vou dar um exemplo na prática. Essa semana eu lancei um quadro novo no podcast chamado Novelinha, onde tem capítulos, nem todas vão ser assim, mas essa semana excepcionalmente tem capítulo da segunda até sexta-feira, da mesma história. Então eu joguei, e aí, pessoal, vocês gostaram? Me dá um feedback, vocês são a régua que eu tenho, sem vocês eu não sei, fico no escuro. Então todo mundo, assim, todos os é, comentários foram super positivos, mas veio uma pessoa, hoje de manhã, quando eu acordei, escreveu: gosto da história, mas acho que em terceira pessoa fica melhor, fica menos cansativo. Sempre vai ter uma pessoa que não gosta. Às vezes as pessoas é, reclamam dos efeitos sonoros, ou que tem muitos, ou que tem isso. poucos, ou que tá alto, ou que tá baixo. O Não que tá dá baixo, para é. agradar todo mundo. Essa é a maior dica se você tá pensando em começar qualquer coisa. Acho que nem só podcast. Se você for querer agradar todo mundo e mudar o seu conteúdo a cada comentário, uma coisa são vários Uh-uh. comentários iguais, né? Quando lá no começo a gente teve um problema anos atrás de efeito sonoro alto, acho que eu comentei isso com você. Aí várias pessoas Uhum. comentaram, aí realmente estava alta, baixa. Agora, se uma pessoa vai te criticar, falar que você contou mal a história, que seu podcast é uma merda, É, qualquer coisa, é não engraçado. tem, não tem É como. engraçado que eu tenho outro podcast, né, que é o História de Faxineira, que você também já conhece. Uhum. E no início eu tive muitos comentários e foi isso que exatamente isso que eu pensei. Tiveram comentários que eu concordei, tipo, realmente estava alto a voz, os efeitos sonoros às vezes estavam altos. Eu falei, isso eu vou abaixar. Aí eu achei engraçado que teve dois comentários completamente opostos. Uma pessoa falou assim: eu odiei esses efeitos que você usa, está horrível. Aí logo em cima tinha uma outra pessoa falando assim: eu maratonei e eu amei tudo, não muda nada. Aí Falei, eu você não fica posso que ouvir nem. nenhuma nem outra. Sabe aquele meme do John Travolta fazendo assim, ó? Mas, ó, vou dar uma dica muito importante, de verdade. É importante escutar os ouvintes e ver se esses feedbacks vão se Sim, repetir, claro. Mas, gente, vocês têm que focar no que vocês são bons. Se você é uma pessoa isso. palhaça, que você gosta de trazer informação que nem eu, né? Acho importante, mas também tem esse cunho palhaço, vai na sua autenticidade. Se você foge É, disso, você não vai conseguir fazer um conteúdo bom, porque se você é, faz algo que é diferente do que você é e do que você pode ser, porque você não é aquilo, as pessoas não vão se conectar com isso. É melhor você ter é. alguns haters e pessoas que muito mais pessoas que se conectam do que você. Porque, gente, quanto mais você cresce, mais hater você tem. Então, um dia uma menina É, comentou lá, eu falei, obrigada, meu primeiro hater. Eu tô adorando, tá dando certo o podcast. E aí veio um monte de gente e no, comentou, no, aí, Mari, tudo bom? isso é engraçado, né? Eles falam que quando você tem hater é porque você tá famoso, né? No Pois O de é. Casa, eu lembro que um dos primeiros vídeos que a gente fez, a pessoa escreveu lá assim: com a cor desse cabelo, eu não dou nem confiança pro que ela tá falando. Aí eu falei, nossa, estão me Nossa, mas essa aí, coitada, né? Não tem nem o que mas é falar. isso. Mas Mas tipo, não dá pra gente ouvir. Eu acho que é o que você falou. Você tem que ouvir e ver se faz sentido para aquela proposta que você fez. Agora, tem as questões técnicas que não tem como. Você tem que ouvir mesmo e é, fazer as alterações, senão você perde a sua audiência. Mas a gente sim. tem que ter muito cuidado, né? Porque senão não sai como profissional, né, também. Quando. Exato, porque É, você tem que ter uma linha de raciocínio, né? Você tem que ter
um propósito. Eu acho que é essa a palavra. Qual que é o propósito daquilo que você está fazendo? Se faz sentido para Exato, você, você vai achar seu público, né? Acho que é isso, é focar em qualidade, mas não sair do seu propósito, porque senão exato. também aí para, deixa de ser agradável para você que está fazendo e de repente até para as pessoas que estão ouvindo também, né? E sabe uma coisa, assim, só para finalizar essa Uhum, pauta? Hoje, assim, nos dias de hoje, eu tô passando por uma nova reestruturação do podcast. Porque agora eu tô sem aquele, sem a Carol. Então agora eu estou 100%, então eu estou editando 100%, eu estou narrando 100%, eu estou lidando com tudo 100%. Logo, eu tô reestruturando por quê? Porque agora vai ficar 100% da maneira que eu sempre imaginei, na minha autenticidade. Então ainda falta um pouco uhum. para chegar lá, mesmo o podcast estando 2 anos, que na minha cabeça já era para estar mais consolidado. É, o ouvinte que escuta a gente, que escuta qualquer podcast, ele gosta de repetição. Então ele gosta que quando ele der play na história vai estar a musiquinha do começo, vai estar falando o seu bordão, no final Sim, vai estar a musiquinha, entendeu? Vai ter as frases, vai ter... E eu sei que é o é. que o público espera quando dá play em cada história de cada podcast, é aquele padrão. Então eu tô refazendo É. alguns padrões, entendeu? Como faz sentido para mim agora. Então tô nessa reestruturação de novo, é um ano de mudanças. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal quando a gente se encontra, né? Porque não é Uhum. fácil. Então, para continuar, a gente Não, tem que achar o nosso ponto de equilíbrio, né? sim. É. Ô Mari, então tem duas coisas que eu acho interessante a gente falar depois de ter abordado aí rapidamente, que Hum. eu fico curiosa para saber, porque eu sei que isso é um desafio para podcaster, né? Que é sobre o que eu vou falar no próximo episódio, qual o assunto, porque eu imagino que você deva receber mensagem, né, dos ouvintes com histórias, e aí você vai contar como que você seleciona as histórias e baseado no fato que você falou que você fica sempre de olho no que está acontecendo no Brasil e tal, eu acho que faz essa conexão dos assuntos com o que está acontecendo no Brasil e o próprio fato de você não estar no Brasil contando histórias de quem está lá. Vira um caldeirão, Loucura. né? É isso mesmo. Como eu me organizo? Normalmente eu faço um calendário do mês. Então, eu montei ontem o calendário de junho. Coloco lá os dias que vai ter histórias, né? Coloco as histórias, vou no meu e-mail, dou uma olhada nas histórias. Primeiro eu faço assim: o que vai ter no mês de junho? Dias Namorados, entendeu? Então eu já vou colocando assim: Hum, vai ter Dia dos Namorados de junho, vai ter um feriado também Corpus Christi. Então nesse dia aqui eu vou colocar uma história mais que eu sei que não vai ter tanto alvoroço, porque vai passar mais batido, vai ser uma coisa mais boba, que as pessoas vão estar fazendo outras coisas, não vão querer ver um tema tão pesado. Normalmente é assim que eu faço. E conforme vai tendo pautas, por exemplo, sei lá, escala 6x1, né? Que agora tá falando muito. uhum. Se chegou um e-mail para mim, ou eu tenho algum e-mail na minha caixa que tem sobre essa pauta, eu vou, passo na frente, falo com a pessoa e vou tentando encaixar as histórias dessa maneira, né? Tem toda uma curadoria, você também recebe histórias, né? Então, eu recebo as histórias, Sim. às vezes demora meses para eu devolver para a pessoa, e aí eu peço histórias e as pessoas ficam, mas eu mandei a minha história. Mas é porque às vezes tem muita história de um tema só. Que chega muita história de Hum, relacionamento, né? No nosso podcast. Relacionamento abusivo, o relacionamento que deu certo. E eu tento misturar uhum. essas histórias. Então eu vou tentando mesclar para não ficar tão maçante. Essa semana, como eu falei, saiu só uma novela, e é uma novela pesada. Então semana que vem vai ter umas histórias Tô no segundo tipo, capítulo dela, Cicatrizes. Tô menina, adorando. quando você chegar no terceiro, você vai chorar junto, sério. Gente, tá Ai, babado. não, jura? É Eu já muito tô achando pesado. muito. Gente, eu É já o tô pior achando assim, meu capítulo. Deus. Não, você vai. Puxa Alerta vida. gatilho, tá? Pois é. Nossa. Essa Eita. história, Ah, as pessoas me inspiram também, sabe? Essa história me inspirou a uhum, criar esse quadro. Essa história especificamente me inspirou a criar o quadro do podcast. Eu falei entendi. isso para ouvinte. Porque era uma história assim que eu falei, meu, isso aqui precisa de algo maior. E eu tinha outras histórias assim, algo Uhum, maior. Só pra você ter ideia, hoje eu recebo história por e-mail e por áudio também, porque eu tenho uma ferramenta aqui que é mais fácil receber por áudio. Ontem, uma moça me mandou 2 áudios. Um de 50 minutos e um de 48 minutos. Eu nunca recebi um meu áudio tão grande. Deus. Então vai virar assim, a novela das 9. Meu Deus, a série tá pronta. Pelo menos o roteiro, né? O roteiro não. Pelo Menina, menos o briefing, sim. né, tá pronto. Eu tô caminhando muito pra esse lado, sabe? Eu Nossa. gosto muito desse negócio Entendi. de parte, de se envolver. É uma coisa que eu tô tentando firmar um pouco mais também no podcast. Sem deixar as histórias de lado, Uhum. nunca.
Entendi, entendi. E como é que você pensa o seu trabalho? Deixa eu ver se eu posso colocar desse jeito. O seu trabalho é nos Estados Unidos, contando história de brasileiros que para Não, na brasileiros que tá Austrália. lá, o que que eu falei? Estados Unidos? Tô doida. É, eu moro na Austrália. Você que tá aí, calma. Socorro! Vamos lá de novo. A Vamos. pessoa mora na Austrália, tá, gente? Olha, agora tá anoitecendo, lá já tá indo quase na hora do almoço, né? 10 para as Do 10 dia da seguinte, manhã, da de, sexta, de, no futuro. Na diretamente do sexta. futuro. Então a Mari agora vai diretamente do futuro, ela vai contar pra gente como é que tá fora do Brasil, contando história pra brasileiro que tá lá no Brasil, vivendo tudo aquilo lá. Você não se sente assim, tô no meio do caminho? Não tô lá, nem tô Ah, aqui? Como é que é ai, isso? muito mesmo. Antes não tanto, mas agora com o podcast um pouco mais. Porque eu recebo um carinho das pessoas, eu vejo Uhum, muitos comentários, eu aprendo muito. Porque como eu saí há 10 anos, tem muitas leis novas, tem muitas coisas novas, tem sim, gírias novas, tem milhões de coisas novas, né? Tem, enfim, uma década. Então eu aprendo muito é. também lendo os comentários, com os conselhos, com os feedbacks. Eu vou pegando. Quando eu peço para as pessoas comentar, realmente, gente, comenta, porque eu moro fora e eu preciso dessa régua. Eu me sinto, como eu falei para você, não sei se a palavra é culpa ou essa sensação, às vezes, de não pertencimento. Impostora, acho que é isso. Impostora. Hum, nó, E aí impostora. tem tema polêmico, né? O síndrome da Ai, impostora. Jesus. Porque assim, parece. Olha, gente, eu tô sentindo a terapia agora. Eu me sinto uma farsa. Mas não Pode sou, falar, você né? está em casa, no de casa, você É está em verdade. casa. Ninguém vai saber isso, nem vou postar pros losers, não. Não, Tô não. sabendo os meus segredos mais secretos. Quem sabe assim eles dão mais valor, né? Tô brincando. Mas é sério, a gente fica com uma sensação mesmo de alguma pessoa chegar e falar assim: o que você tá falando, menina? Você mora aqui, tá nada, sabe? Mas não é bem assim, não é porque a gente mora fora que a gente deixa de ser brasileiro, gente. Imagina, Não, exato, não tem nada. Eu sinto que eu fiquei mais ainda. Eu não acompanhava tanto essas coisas como eu acompanho hoje, né? Ainda mais com o podcast que faz eu acompanhar mais. Então, se tem uma coisa que o podcast fez eu ser é. mais, é brasileira. É assim, é me Olha sentir. só, a pessoa já tá. Pode Calma, falar. não. Não tô. Não tô, não, porque Dando aquela resposta spoiler. lá é outra coisa. Não, nesse sentido, assim, de É, eu estar por entendi. dentro, de estar por dentro. Então, Mas você sabe que o que eu acho interessante, e eu já percebi isso, que depois que você sai do Brasil, você, pelo menos é o que acontece comigo. Eu sou bailarina, né, profissional, uhum. eu dei aula durante muitos anos, tento aqui também nessa área, já fiz eventos, já fiz peça de teatro, então assim, eu tô relacionada na cultura. E o que eu acho mais interessante é o tanto que a gente aprende do Brasil estando fora do Brasil. Porque a É sensação isso. que eu tenho é que a gente precisa aprender para ensinar para o estrangeiro o que, que é o Brasil. E o medo dele te perguntar uma coisa e você não saber responder. A gente tá tão inserido, às vezes, no Brasil, que a gente aprende mais vendo de fora. Assim como qualquer situação da nossa Exato. vida. Qualquer Isso, situação. isso. Porque, o É, Brasil, a gente tem várias. O Brasil é maravilhoso, mas tem várias críticas também. O Brasil é corrupto, o sim. Brasil é... A gente sabe disso, a gente tá inserido lá, a gente vive nossa vida. Quando a gente sai e vive É, uma cultura de diferente, que não tem esses problemas que são bizarros no Brasil, aí você fala, meu Deus, o meu país. Você é, fica mais assim, meu Deus, o meu país, socorro. Porque realmente é, é tenso, entendeu? A situação. A gente meio que é. minimiza quando mora lá porque não vê de fora, eu acho. Uhum, é. E também porque a gente está inserido no contexto, e aí é Vai fazer o difícil, porque quê? ali você está vivendo a sua vida e tá tudo certo, não tem outro jeito. Quando Não você vai sai, você surtar, está né? vivendo uma outra realidade. É. Então eu acho que é bem por aí mesmo. Mas aqui, já teve alguma história que você recebeu que você falou assim: não posso contar essa história, eu não quero, não vou contar essa história? Já teve isso? É Uhum. comum você receber? Teve uma história que chegou recentemente, mas essa história, na verdade, eu achei que era fic, que a pessoa inventou. Eu não quero Hum, achar que a pessoa, que é verdade essa história. Eu não tenho nem coragem de falar aqui.
Não, eu acho que Não, tudo bem. não tem como, não tem como. Pesado. Foi pesado, foi difícil para ler. Só de pensar me dá vontade de vomitar. Então, eu posso falar depois no off para você. Mas Uhum. assim, só de pensar me dá que uma sensação aqui. Só que Meu assim, é uma história que Deus. não tem para mim como não ser ficção. Porque você percebe Entendi. quando é ficção, assim, sabe? Às vezes a pessoa manda e aí não responde e-mail. Muita gente não responde e-mail, às vezes eu acho que é fic, porque é umas coisas muito assim. Eu acho que tem essas histórias, tem histórias às vezes que as pessoas mandam e elas não contam a história, elas mandam meio que um desabafo. E aí que você vai percebendo que você tá Nossa. lidando com alguma coisa, né? Que as pessoas estão Entendi. dependendo de você. Então essas eu converso, eu falo, olha, eu tento dar um aconselhamento, mas falar, olha, isso aqui não é uma história, mas se você quiser, a gente pode conversar ou me contar mais detalhes para Uhum. poder elaborar isso. E, e aí vai indo, às vezes a pessoa não responde. E teve um outro caso em que a história saiu, que foi recentemente uma história, e a pessoa não gostou dos comentários, teve uma enxurrada de comentários sobre ela, Negativos. criticando a Uhum. conduta dela, e que realmente foi péssima. Foi péssima. Uhum. As pessoas me criticaram também, porque acharam que eu passei Por ter pano, mas na verdade contado. porque eu fui imparcial. Aí o cara falando, porque se fosse. Porque era a história de uma mulher que foi um pouco stalker com o cara. Um pouco não, ela foi stalker. Vou falar as palavras Entendi. certas aqui agora. E se fosse ao contrário, realmente, teria um outro peso, né? Um homem. Porque a gente É, vira estatística. Então, ela não conseguiu exato. lidar com as críticas, por quê? Ela disse que o problema não foi as críticas. Ela disse que ela achou que a história foi contada de uma forma. Não foi contada da melhor forma, que deixou ela looking Ah, bad, sabe? Como que é? Como e vilã. Aí eu falei assim mal pra ela, vista. Uhum. então me fala, meu anjo, o que que faltou? Aí sabe o que ela falou? Ah, faltou isso e aquilo. O isso e aquilo, se eu tivesse colocado na história, ela teria sido cancelada mais. Era pior o que ela queria que eu Entendi. colocasse. Falei, olha, eu acho que isso não ia ajudar você, só ia piorar essa situação, entendeu? Era uma história meio É, eu pesada acho. mesmo, então tive que tirar do ar. Nossa, e eu acho que, né, tá vendo como é que é difícil fazer podcast? Porque não é só fazer a curadoria do que vai ao ar, do que você vai gravar. É toda uma linha de raciocínio que você tem que seguir tem uma palavra, não é contexto, mas assim, você fica às vezes numa Coerência? saia justa, né? Uma coerência, exato. Talvez isso. Então, assim, é Porque muita coisa, né? não dá pra saber. Às vezes o público quer que você seja parcial e às vezes eles reclamam que você não foi, que você foi parcial, que não foi parcial. Eu entendo que tem casos que não É, dá pra ser mas. parcial, mas no caso dela, eu falei pra ela que não dava, eu não compactuei com ela. Eu falei na história Uhum, que o que ela fez foi errado, que ela foi stalker, sim. Só que eu não falei que ela foi uhum. isso e aquilo que as pessoas falaram. Teve, tipo assim, 80 comentários de um dia pro outro no Spotify. Tem muitos. Isso é muito, sabe? Nossa, isso é demais. Agora, eu fico pensando assim também, quando a pessoa manda uma história e pede para a história ser contada, porque você não foi lá bater na porta da pessoa, né? Exato. Então, Ela assina um é termo difícil. de sigilo, de Isso, confidencialidade. E no isso. termo fala que ela se reserva o direito de retirar a história se ela precisar. Tudo bem, Hum, não tem problema. Mas às vezes você vai contar uma história achando que as pessoas vão reagir de uma maneira, e às é. vezes as pessoas veem problema ou alguma coisa que você não viu, você fala, meu Deus. Mas Tem que também estar eu acho preparada, que né? vai. E A também vai pessoa que muito do manda. que a pessoa. Exato, exatamente. A pessoa que manda, ela tem que estar certa de que aquilo foi, né? Foi, porque Desapega. eu imagino, a menina É, ficou mal, sabe, da história. Eu fiquei chateada também. Ela falou que tava tendo ataque, ai, ansiedade. Aí eu tirei logo do ar, então. esses são os bastidores, né? De se fazer um podcast, né? É o que as pessoas não veem, né? Porque realmente é muita troca de É, e-mail, é muita coisa para é. organizar, roteiros que demoram horas, edições, muitas coisas. Eu já tive um caso também que a pessoa pediu, e no meu caso, o meu foco é YouTube, né? Então, é Uhum. imagem. E aí a pessoa ficou muito desconfortável, não com o Ah, episódio, porque o episódio já estava no ar, já tinha assim, uns 4 meses, estava tudo ok. Mas a pessoa passou por um problema pessoal relacionado à imigração. Aí ela falou: pelo amor de Deus, tira tudo. Aí eu tá. tirei tudo, porque né, o que eu vou Porque fazer? Eu não ela não posso, a tava andando com a pessoa. lei.
Não sei, eu não tô sei brincando. exatamente, mas tipo assim, ela estava com medo, sabe? E como é que você faz essa medição? Não tem como você medir, né? Eu achava que não tinha nada a ver, inclusive porque no episódio ela não fala nada, nada, absolutamente nada. Mas a pessoa tem direito de sentir, né? E é aquilo que você falou, a gente também tem o termo, você assina lá que você autoriza a sua imagem, né? E etc. Uhum. Mas, enfim. São coisas que acontecem nos bastidores e que as pessoas não têm a maior noção, né, Não. de que isso acontece, de como isso é difícil, porque eu ainda não trabalho 100% com podcast, mas você trabalha 100% com podcast. Então, assim, eu que já não trabalho, eu falo, meu Deus, é muita coisa para fazer. Se eu tivesse É. mais tempo para fazer, É, e exatamente. aí eu fico. Isso é uma pauta também, né? E graças a Deus, hoje eu posso me dar, entre aspas, ao luxo de me dedicar a isso 100% para que isso venha colhendo frutos durante os anos, né? Que eu tenho o suporte Uhum, também do meu marido, o podcast também estou colhendo frutos financeiros, mas também não é os frutos financeiros da vida que me sustenta, paga meu aluguel, isso e aquilo. Eu tenho outras fontes de uhum. renda, né, com o meu business de marketing, mas cada vez mais o podcast é a minha renda principal, né? Distância. E é o que eu É. faço o dia E, inteiro. e como é que. Vamos falar então dessa parte, porque isso eu acho que é sempre importante a gente falar, porque não é só você, só não, né, gente? Fazer roteiro, decidir pautas, colocar tudo, né, no esquema, gravar, É, independente se é áudio ou gravar. vídeo, gravar, editar, programar, que aí você tem que programar tudo, inclusive as redes Subir com a sociais, né? internet lá, os vídeos, fica lá 20 minutos, 30 minutos. Exatamente. E na hora do din-din, como é que funciona nas redes? Principalmente YouTube não, porque você não está no YouTube, mas o Spotify, como é que você lida Sim. com o Spotify? Como é que é trabalhar com o Spotify? O YouTube eu comecei há pouco tempo, tô lá, mas ainda Uhum, não monetizo, né? Não monetizo lá. A intenção uhum, é conseguir monetizar várias maneiras. Hoje eu monetizo pelo Spotify, pelos anúncios, né? No Spotify. Tem também uma base de apoiadores. Tá, antes estava mais ativa, agora tá um pouco mais fraca, porque eu não tô post... Gente, eu tinha uma frequência de 5 episódios inéditos por semana. Então, você tá eram. doida? Meu Tô. Deus! Porque tinha Eu também tenho outra um por pessoa. semana e eu fico louca. Você tá Claro, doida? é loucura, eu sou meio louca. Então eu Meu tenho hoje Deus! 3 só, e aí esses dois eu posto inédito, sem edição, sem anúncio na plataforma para Hum, quem quer apoiar. Só que essas histórias saem no Spotify alguns dias depois, algumas semanas depois. depois. E Uhum. também tem as publis, eu já fechei algumas publis. Ano passado a gente fez publi até pra Insider, que é uma marca super conhecida no Brasil. Paga super, super bem? Não paga super, super bem. Mas, pô, é Insider. Aí você quer, como Te dá podcast, ter isso, visibilidade, né? uma visibilidade. Olha, o Eucom tá fazendo propaganda pra Insider, outras pessoas grandes estão fazendo também. Você quer fazer esse link, né? Então, hoje eu Isso. monetizo pelos anúncios. Quem tem Spotify sabe, a gente ganha em dólar americano, né? Tem várias coisas. E a minha maior dificuldade hoje é mais um contato mesmo com o Spotify, sabe? Por exemplo, quando você começa um podcast, você está trabalhando para quem? Se você está subindo lá no Spotify, para a internet? Não, você está trabalhando para aquela Para plataforma. E eu isso. sinto que às vezes eu nunca recebi, por exemplo, um e-mail falando, sei lá, bem-vindo ao Spotify, que você fez um podcast, se você precisar de qualquer ajuda, suporte, está aqui o e-mail. Nada. Então eu tô há 2 anos meio que no escuro. Graças a Deus o podcast deu muito certo, né? A gente tá aí com 4 milhões de plays agora em 2 anos. Mas eu nunca tive nenhum respaldo dessas plataformas, sabe? E isso é uma coisa que me deixa no escuro. Aí eu fico pensando, será que é porque eu moro fora? Então, a parte do Spotify que deveria estar mais em contato comigo é a parte daqui, né, da Austrália, porque o Spotify tem escritório nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil. Só que Uhum. não, porque o meu podcast é para brasileiros. Teve um evento do Spotify essa semana aqui na Austrália. E eu vejo podcasts até pequenos, mas o que eu vou fazer lá? Você entende? O meu tema lá não é Entendo. interessante, as pessoas não entendem do que eu falo. Eu realmente deveria estar inserida no do Brasil. Eu me sinto, às vezes, naquele limbo. E eu converso com outros podcasters
que estão na mesma situação, ou até que não estão, que moram no Brasil. Então eu acho que falta pelo menos um suporte, sabe? Eu sei que tem milhares de podcasts e que se eles forem dar atenção para todo mundo não tem como, mas deveria talvez ter uma régua de tipo assim, o podcast fez, sei lá, 1 milhão, 500 mil plays, vamos mandar um e-mail. É uma pessoa que tá criando tanto conteúdo, criando uma comunidade, gente. Criando uma comunidade não é fácil. Então, eu sinto falta desse respaldo da plataforma. Sendo bem sincero pra você. Eu também tive umas questões com essa plataforma há uns 15 dias atrás. E é assim, tem o pessoal do suporte que não te dá muito suporte, né? É muito engessado. É assim, olha, você tem que fazer A, B e C. Tá, meu querido, mas eu não tô conseguindo fazer o A, como é que eu faço? Não tem jeito. Não, então, tá, mas eu quero fazer, me explica como é que eu faço o A para chegar no B e no C. Não, senhora, a senhora tem que fazer o A. Ok, meu amigo, eu quero fazer o A, me ensina a fazer o A, mas eu não posso te ensinar a fazer o A. Aí fica difícil. E você tá falando a com o sua suporte frustração. daí, né? Dos Estados Unidos. E eu tô falando com o suporte daqui, exato. O suporte da Austrália funciona super rápido. Mas é em inglês, né? Então, se tem algum problema, assim, de configuração, essas coisas, eles ajudam. Mas se eu quiser falar alguma coisa mais assim, nossa, eu queria saber um pouco mais de meta, que aí seria numa parte de pessoas que estão no Brasil, descubra. É eu complicado, adoraria, mas... eu te entendo. Mas o que eu penso é isso. Eu acho, eu não sei como é que é o Spotify no Brasil, mas aqui eu sinto que eles têm umas falas, uns scripts, sabe? Umas falas decoradas. Para esse problema você faz isso, para esse problema você faz isso, e para esse problema você faz isso. Então, se saiu disso, aí ninguém consegue te ajudar. E aí a gente fica no limbo. E aí qual que é a forma da gente crescer? É fazer isso aqui que a gente tá fazendo, né? Conhecer outras amigas sofredoras. Dar espaço para todos os podcasts, grandes, pequenos, médios. Para todo mundo se abraçar, porque acho que a maneira da gente se promover vai ser essa, né? É essa. Porque eu acho que no caso do Spotify, eles devem fazer uma curadoria e eles também escolhem as pessoas que eles vão colocar em destaque, né? Ok, tudo bem, válido, eles têm que fazer o que eles acham melhor para eles, mas eu não sinto que tem uma régua de tipo assim, deveria ter meio que se você chegar em tal ponto, você vai para tal ponto. Como isso. Você fica no escuro. Aí um mês a monetização tá alta, aí no outro mês você teve mais plays, a monetização caiu pela metade, mas ninguém consegue explicar o porquê. E mexe no seu bolso. E a gente tá fazendo conteúdo para eles também, né? Eles têm que entender. Com certeza. Sim, a gente não tem eles. Será que a gente é tão importante assim? Não, com certeza que não, porque a comunidade brasileira eu continuo enorme. Aqui e vou continuar. Isso aí, Mari, eu também. Bora, resistência. Ô Mari, mas assim, essa é uma conversa que eu não queria que acabasse aqui, né? Porque eu acho que a gente se ajudando, se ouvindo, né? Engajando uma com a outra, eu acho que a gente só tem a ganhar, só tem a crescer. Eu fico muito feliz de ter te conhecido pessoalmente, né? Que eu já te escuto há um tempo. Já o Mari aqui já faz parte das minhas faxinas. Adoro, gente. Mas a gente aqui nesse podcast tem uma pergunta que todo brasileiro que vem aqui tem que responder, tá? Então a senhora não vai fugir. Eu sei que você já começou a dar um spoilerzinho lá no meio da conversa, mas é o seguinte, a gente sai do Brasil e às vezes a gente se sente um pouco fora do lugar quando a gente está fora. Mas eu queria saber se morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira e por quê? Olha, como eu tinha falado no spoilerzinho, mais no sentido de estar por dentro do que está acontecendo, mas menos acho que na sensação que eu sinto, assim. Acho que morar fora me fez uma pessoa mais dura. Eu acho que essa é a resposta. Me fez uma pessoa mais dura. Eu era uma pessoa muito mais expansiva, muito mais extrovertida. Eu ainda tenho esse lado, nossa, quando eu tô, sei lá, numa festa bebendo um drink, eu sou capetinha. Eu sou aquela pessoa que vai estar em cima do sofá dançando, falando, vai, amor, dando shot na boca da galera. Eu sou essa pessoa na minha vida real.
mas eu acho que, no geral, me trouxe um pé no chão mais, uma dureza. As pessoas aqui, elas são mais racionais. Acho que essa é a palavra. Eu fiquei muito racional. Eu sou uma pessoa mais Talvez, racional hoje. assim, a gente brasileira, a gente é muito espontâneo, né? E aí, Muito. viver fora mostra pra gente um lado, né? Que até da gente mesmo, que a gente às vezes nem reconhece, né? De tanta Pois é. coisa diferente que a gente passa. Não vou falar difícil, não, porque difícil todo mundo passa, né? Mas eu acho que é diferente mesmo. Os desafios, Tá acho. aí. São os desafios, né? É isso. Desafiador. Mas, acho que uma pessoa mais É. racional, com certeza. Eu era muito envolvida nas minhas emoções. Acho que eu consegui me separar um pouco disso. Eu era uma pessoa muito ansiosa, que Uhum. hoje em dia, quando eu tô ansiosa, é tão estranho esse sentimento pra mim que eu fico mais ansiosa, porque eu tô ansiosa, sabe? Então, acho que ser uma pessoa racional, que eu não era tanto, não. Entendi, entendi. Ah, é tão bom conversar com você, tô adorando. Ah, bom E demais. mas a gente já tá estourando o tempo aqui e eu Como assim? queria, só para finalizar, tá? Eu Deixa eu queria ver. que você falasse assim, se você fosse falar para Mari antes da imigração, se tivesse a oportunidade de voltar lá e falar com essa Mari de 10 anos atrás, que dica que você daria para ela? O que você falaria para essa Mari antes da imigração? Eu viraria pra ela e falaria assim: vai antes. Vai logo! Vai logo, vai novinha. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente aguenta mais coisa, né? A gente tá descobrindo o mundo. E aí, quando a gente. Eu já, não, eu já considero que eu imigrei nova, 25, né? Mas Sim. super nova. Mas se eu fosse mais nova, eu acho que, sei lá, teria casado com algum louco, teria me enfiado em alguma coisa. Já estaria tranquila. Quanto mais cedo a gente começa a batalha, né? Mais cedo você chega lá. Porque quando você decide que você quer ficar no lugar, é a batalha do visto, do green card, Isso. dos documentos. Então, quanto mais cedo, melhor. Acho que essa é a dica do ir mais cedo. E também de. Eu não sei, eu tive uma experiência muito boa, sabe? Eu vou falar a verdade. Eu fui uma imigrante fora da curva, graças a Deus. Eu acho que é porque eu já falava um pouco de inglês. Então, Uhum. eu trabalhei, fiz faxina, pouco tempo, essas coisas, porque eu tive outras oportunidades. Então, uma Sim. coisa que eu falaria não só para mim, mas para todo mundo que está indo emigrar: aprenda inglês. Não acha que você vai chegar para aprender inglês em outro país. Não existe isso. Se você não sabe inglês, você vai se juntar com um brasileiro. Logo, você não vai falar inglês. Isso. E tá tudo bem se juntar com brasileiro. Você precisa, você deve se juntar com brasileiro. Meus amigos todos são brasileiros. Mas precisa falar inglês, gente. Senão suas oportunidades vão ser É. zero. Nossa, eu concordo demais com isso que você falou, concordo demais. Senão você restringe, né? As possibilidades acabam não aparecendo pra você, porque você Não. é isso aí. Tem que falar inglês. Fala inglês, vai logo. Isso! Ai, Mari, olha, não tenho palavras para Ai, agradecer uma podcaster do seu tamanho vir aqui dar um oi ai, pro de gente, casa. que absurdo. Sei nada, para. Sim, mulher, obrigada demais. Você não sabe, assim, é de verdade mesmo, tá? Ai, vou chorar, É muito. para, sou sensível. Você sabe. Para que eu tô chorando Eu já. sou chorona, Que... real. Eu sou nacional chorona, tá? Eu choro brava. Oh, meu Deus. É porque é muito difícil fazer isso. A gente encontra tanto obstáculo quando a gente vai fazer uma coisa dessas, porque as pessoas olham para um podcast, independente do tamanho, independente de qualquer coisa, elas sempre acham que a gente está ali só se divertindo, né? E por mais que a gente queira trazer entretenimento para as pessoas, a gente também quer ter uma oportunidade diferente, né? Então, assim, sem parcerias a gente não chega a lugar nenhum, sem parceria do ouvinte, sem parceria de várias coisas, mas eu acho que o principal são parcerias que fazem a mesma coisa que você, que não são Competição, concorrentes, né? não são Concorrente. concorrentes, né? Não Exato. são. Então, assim, eu fico muito feliz de ter te recebido aqui. Quero que a nossa parceria agora, ó, só ande para frente, muitos e muitos quilômetros juntas, se Deus quiser. Sim. Oh, obrigado demais. Deixa aí as suas redes, deixa como é que as pessoas fazem para Tá. mandar as histórias. Conta aí pra gente. Primeiro, quero agradecer você pelo convite, de verdade. Tô muito feliz, obrigada pelas palavras, me senti importante. Tô Você acompanhando é agora
também o História de Faxineira. Vou começar a acompanhar o O de Casa. Tô animada pra ver. Quem quiser escutar histórias anônimas, surpreendentes, aqui tem lugar pra vocês, tá? Chama Eu Conto ou Você Conta, o nome do podcast lá no Spotify. Temos alguns quadros, então você pode mandar uma história que está acontecendo agora, um relatinho que você quer opinião, ou a história da sua vida para ser contada em forma de novela, ou um recorte de alguma coisa que aconteceu com você, de qualquer tema. Eu posso receber a história por áudio ou no e-mail, que é o escreveseuconto@gmail.com. Mas eu acho que a Clara vai botar aqui também as minhas redes na descrição. Quem quiser seguir lá também tem o Insta que a gente posta lá, que é o @você conta seu conto. Eu vou adorar receber vocês lá no podcast. Quem quiser mandar história, quem quiser só escutar, quem quiser comentar, quem quiser falar que veio por conta desse vídeo aqui também, vou receber todos com muito carinho, gente, sério. E vocês vão estar escutando isso aqui, já vai ter passado, né? Porque vai sair em julho, a gente tá gravando antes. Mas eu fiz aí uma publizinha pra essa moça numa história que vai sair na semana que vem no podcast, tá? Então, se fosse vocês, a história chama Esconderijo. Vai lá escutar, vocês vão ver. Vai falar aí dessa moça aí. Ai, feliz demais ter você aqui. Brigadão, brigadão mesmo. Obrigada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Siga as redes da Mari, vai lá, conta o seu conto e escuta o conto dela. O podcast é maravilhoso. Eu sou totalmente viciada. Eu tô na novelinha, tô no capítulo 2. Amo. Depois me fala e é isso, pessoal. Hein? Isso, boa! E pode falar também, olha, vim no Eu Conto, Você Conta pelo O de Casa, olha, vim no O de Casa pelo Eu Conto, Você Conta, vamos fazer essa parceria, essa troca de figurinha. É isso, tem lugar para todo mundo. Né? Exatamente. E O de Cases, vocês aí da telinha sabem que todo domingo tem episódio novo no canal do YouTube, segue a gente também nas redes sociais, engaja, gente, a gente precisa do seu engajamento pra gente continuar espalhando aí a brasilidade mundo afora, tá bom? E pra eu ter certeza que você chegou até o final desse episódio, escreve aqui pra gente, #EuConto. Adorei, eu vou comentar. É isso, pessoal, até o próximo domingo, O de Casa! Ô Mari, mas eu acho interessante o que você comentou rapidamente, eu queria voltar quando você fala que... Esqueci.